vamos imaginar que a pessoa ela está com um processo impugnado, né? Tá incorrendo as instâncias hoje, né? Na primeira instância, na segunda instância, aqui nós temos o CEF, a segunda instância, e ali perdeu, né? O contribuinte perdeu, e ali é um prazo razoável que ele teria de até verificar as suas finanças para verificar o parcelamento, e essa transação seria, na esfera administrativa, seria analisar, porque hoje, no Estado do Espírito Santo, só para poder complementar, vou mudando o assunto, mas hoje já existe a transação para débitos inscritos em dívida ativa aqui no Estado do Espírito Santo. Só que não existe transação, né? Vamos dizer, não sei se posso usar a palavra negociação, né? Verificar as características da empresa, o quanto que ela recebe, o quanto de dívida que ela tem. De acordo com isso aí, a administração vai verificar, olha, em relação a isso, em relação a esses débitos, eu daria um desconto aqui na sua multa de tantos por cento. Seria essa transação, ou seja, o contribuinte conseguiria sair da administração sem escrever em dívida ativa, sem esse custo adicional de 10% ou 20% de honorários, né? Então, facilitaria para o contribuinte. Então, assim, é importante, às vezes, a FENAFISCO, eu vejo muito pronunciamento, você comentando isso aí. Na verdade, a FENAFISCO vem para poder ela defender o contribuinte, né? Não está defendendo o fisco nesse momento ali, está defendendo o contribuinte para poder onerar menos, né? Você comentou, eu fui modesto, eu coloquei uma alta de R$1.000, aí o Francino já veio 1 milhão, realmente, você tem um alta de 1 milhão ali, vai para 1.200.000, só de um botão que foi apertado, né? Mas vamos voltar nesse assunto ainda. Só um detalhe da dívida ativa. O índice de recuperação da dívida ativa é menor do que 1%. Então quer dizer que os débitos são inscritos em dívida ativa, são pouco recuperáveis. Os que não são muito recuperáveis. É por isso que a gente defende na fase administrativa justamente a transação para que possa, de fato, ter efetivo ingresso de recursos nos cofres públicos e aí, sem quebrar o contribuinte. Ninguém quer acabar com o contribuinte, a gente tem que defender o bom contribuinte. Sem dúvida. Meu nobre Arnoldo, vamos voltar aqui, né? Você falando novamente, né, da PLP 108 em relação ao ITCMD, né? Qual a novidade trazida pela PLP sobre a incidência do ICMS no fato gerador da doação? Teve alguma alteração de como se apurar o valor do imposto, o fato gerador na doação? Bom, o que aconteceu? O PLP ele trouxe 2 conceitos novos que ele classifica como doação. Isso vinha ocorrendo nos estados e aí, em alguns lugares, não queriam que tributasse esse tipo de doação, por não estar mencionado isso. Não quer dizer que não era devido, era devido. E aí eu vou mencionar as 2 alterações, foi o seguinte, que consideram-se ainda doações o quê? Atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para sócio ou acionistas, por liberalidade sem justificativa negocial, incluindo distribuição desproporcional de dividendos. Ou seja, eu vou explicar. Você constitui uma holding patrimonial, bens. O pai coloca os filhos dentro dessa holding, certo? Os filhos, muitas das vezes, não têm capital para integralizar com o imóvel. O pai que tem esses bens, ele vai e integraliza essa holding com os bens, certo? Mas os filhos estão com 50% das cotas. Ou às vezes 10% e o pai 90%, ou ao contrário, isso também acontece. O pai entra com 10%, os filhos com 90% e integraliza com os bens, certo? Na hora de distribuir os dividendos, ela é de forma desproporcional. O pai recebe 10% desse lucro, desse dividendo, que não é tributado, e os filhos recebem 90%. Ou seja, isso é uma doação disfarçada. E aqui entra aquele conceito de elisão fiscal, evasão fiscal. Elisão, é correto fazer uma holding patrimonial? É correto, pode ser feito. É um planejamento tributário lícito. Agora, a evasão é o contrário. É feito para não recolher o tributo. E isso aí é o que nós estamos tentando combater. E esse mecanismo, esse artigo aqui, resolve isso também. Porque ele deixa claro que isso é uma doação. E a outra questão que foi resolvida também é o seguinte: o perdão da dívida por liberalidade sem justificativa negocial. O que é isso? Nós, depois da questão do convênio com a Receita Federal, que nós pegamos os dados das pessoas que fizeram as doações, o que começou a ser feito? Todo mundo conhece, a questão dos empréstimos. Então, muito pai que fazia doação, declarava a doação, depois ele alterava o imposto de renda, falando, não, isso foi um empréstimo que eu fiz para o meu filho. Mas o filho não tem nem condições de pagar o empréstimo. Aí, quando chegava lá no final, ele perdoava a dívida.
Ou seja, e aí, isso foi uma doação ou não foi uma doação? O fato gerador aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Isso é uma doação. E aqui também está claro sobre isso. Então, essas questões é outra novidade que trouxe no PLP, que resolve situações que a gente tinha grandes problemas aqui também. Show de bola. Gente, o TCMD, ele é um mundo, né? Esse hold, eu já tentei fazer uma gravação sobre o hold aqui familiar. Ainda não tive tempo de trazer gente, mas a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas agora com o PLP, eu acredito que as coisas vão ficar um pouco mais claras, né? Acho que é até bom ter esperado um pouco, porque já vem uma coisa mais cristalina. É bom esperar a nossa legislação também, que ela vai ser alterada para poder atender também isso. É bom esperar para a gente poder conversar mais. Meu nobre Francelino, a gente já comentou sobre as instâncias julgadoras, né, do comitê gestor, assim, por alto você comentou sobre isso daí. Como seria a composição dessas instâncias julgadoras, né? Hoje aqui na unidade, aqui no Espírito Santo, nós temos nossa primeira instância, você disse que isso vai estar tudo no colo lá do comitê, né? Como seria a composição dessas instâncias de julgadoras, do IBS em especial? Bom, esse é um assunto interessante, que aí o nosso país, mais uma vez, adota algo inusitado. Nós gostamos de estudar como funciona nos outros países democráticos, diga-se passagem, e nenhum país que compõe a OCDE, nenhum deles, vou citar a OCDE porque a OCDE todo mundo conhece, os países membros da OCDE não tem nenhuma instância, nenhum fórum, nenhum sequer, que aquele que é autuado, mesmo que diretamente, teve um debate esses dias com um advogado, veio dizer, não, mas aquele que foi autuado está decidindo sobre o seu próprio processo. Não, mas ele é contribuinte. Em caso nenhum do mundo, os contribuintes fazem parte de um conselho que irão decidir se eles são ou não infratores da norma. Isso não acontece. Então, nós teremos 3 instâncias na prática. Na prática serão isso, serão as 3. Na primeira, vai ser só julgador de carreira, colegas do fisco. Na segunda, vai ser paritário, vai ter contribuinte. Na terceira, os contribuintes também participam. Inicialmente não participariam, mas irão participar. Então, só a primeira é que o fisco faz parte. Recorreu, vai para a segunda com paritário, contribuintes. Julgadores, servidores públicos e contribuintes que empreendem, que devem recolher tributos. E que acontece, algumas vezes, por questões deliberadas, outras vezes, não. Irão julgar a si próprios. O ato administrativo é do Estado. E a revisão desse ato, por diversos princípios, inclusive pelo princípio da autotutela, é do próprio Estado. Então, se é uma função pública, estatal, por que alguém privado iria julgar? Seria razoável a gente dizer que nos processos, nos inquéritos policiais, por exemplo, nós tivéssemos pessoas que representassem possíveis cometedores de ilícito para decidir se o inquérito administrativo policial iria à frente ou não? Isso é inconcebível. Mas na parte tributária nós albergamos essa ideia. Pernambuco era o único estado da federação que só tem julgadores, ainda de carreira. Hoje até comentar que no Espírito Santo, a primeira instância, são 3 auditores, né, de carreira. Já no CERF, já tem representante da entidade civil e auditores fiscais. Aqui nessa segunda instância é composta dessa forma. Pernambuco é o único estado que não adotou esse modelo e, ao invés de a gente corrigir e se aproximar dos países desenvolvidos, já que nós dissemos que o IBS vai na linha do IVA moderno, por que nós mantivemos esse atraso? Porque nós mantivemos uma coisa que não parece ser muito coerente com princípios republicanos. Mas alguém pode dizer, mas todo mundo é contribuinte do tributo. Aí você tem um contribuinte de fato, o contribuinte de direito, que é diferente. Indiretamente, todo mundo vai ser contribuinte. Mas aquele que termina recolhendo de fato mesmo, ou talvez o IBS é uma coisa multi, por causa da forma de recolhimento, mas aquele que está empreendendo. E, de repente, ele mesmo está decidindo se... E vamos imaginar um mau contribuinte. Porque tem mau contribuinte. Tem sonegador nesse país. Então, vamos imaginar que, de repente, sonegadores consigam botar seus representantes lá dentro. Porque tem dinheiro e tem poder. Porque a gente está falando de milhões de bilhões. O ICMS vai arrecadar, o ICMS não, o IBS, 1 trilhão. A expectativa é de 1 trilhão de reais. Então, se consegue colocar. Então, quem vai julgar ou não são essas pessoas? E lembrando o seguinte, se o contribuinte estiver insatisfeito com a decisão administrativa,
ele pode recorrer ao judiciário. A Constituição prevê, então não há prejuízo ao bom contribuinte de um processo administrativo ser julgado só por integrantes da carreira.